Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está a ver isto em replay. Este é o 7º episódio, chegamos ao fim da primeira temporada do podcast Real Talks. Hoje temos como convidada a Carla Afonso. Eu vou fazer aqui o convite para ela aderir e vou-vos pedir uns segundinhos enquanto ela entra e não entra. Ana Batista. Para quem não me conhece, eu sou diretora da S Imobiliária do Barreiro e comecei esta iniciativa do Real Talks porque todos os conteúdos que eu publicava com relação à programação neurolinguística tinham mais. Olá, vai agora. Olá, então, que tal? Muito Tudo bem, bem? como estás? Muito Tudo bem. Desde há bocadinho? Boa. Olha, estava eu a dizer que comecei esta iniciativa do podcast porque senti a necessidade de fazer alguma coisa para contribuir para o mercado imobiliário. E escolhi o tema da programação neurolinguística porque todos os conteúdos que eu publicava, tudo o que era relacionado com a programação neurolinguística tinha sempre um bocadinho mais de interação. As pessoas perguntavam mais o que era isto, o que é que estava a falar. E então pensei, olha, vamos fazer aqui uma coisa. Vou tentar convidar pessoas que eu considero muito nesta área. E se tiver a sorte de eles aceitarem, podemos fazer aqui uma coisa muito gira. Então, hoje é o 7º, todas as pessoas que eu convidei aceitaram e tu foste uma das escolhidas, portanto, obrigado por teres aceito, obrigado por estar aqui connosco, obrigado por partilhares uma das tuas noites de férias connosco e gostava de começar por falar um bocadinho contigo sobre ti, não é? Quem és tu? Quem é a Carla Afonso? Quando é que a Carla Afonso se cruzou com o caminho da programação neurolinguística? E de que maneira é que isso influenciou a tua vida profissional? Olha, começo pelo fim, influenciou totalmente. Eu costumo brincar e dizer que o mundo, pelo menos aqui do nosso lado do planeta, que faz a marcação do antes de Cristo e depois de Cristo, eu sou um bocadinho mais pragmática e faço a marcação da minha vida no antes e no depois da programação neurolinguística. Eu descobri em 2006. Tinha feito uma transição de carreira, porque comecei a minha vida como jornalista, trabalhei quase 15 anos como jornalista, depois cansei-me literalmente do que estava a fazer, desinteressei-me. Na altura dava aulas também de imprensa na Escola Superior de Jornalismo do Porto, era uma experiência mágica para mim e, portanto, o que eu achei é que tinha que deixar de ser jornalista, porque aquilo que me estavam a pedir que eu fizesse não acrescentava, e um dos meus valores no trabalho é a utilidade e o desenvolvimento, o meu e dos outros, obviamente, e, portanto, a programação neurolinguística surge nesse âmbito. Transição de carreira, eu tinha começado a dar formação, comecei do zero, comecei aos 38 anos a dar formação, sem qualquer tipo de rede, tinha a experiência de ter dado aulas no ensino superior, mas é completamente diferente e, portanto, quando eu fui à procura de ferramentas pessoais que me ajudassem a dar formação, descobri um mundo mágico da programação neurolinguística que, obviamente, me trouxe imensas coisas para eu aplicar em contexto profissional, mas, fundamentalmente, me transformou como pessoa. E, portanto, já lá vão quase 20 anos. Foi amor à primeira vista, devo dizer. Saí do meu practitioner com a sensação de que, epá, isto é um mundo e eu quero navegar muito. Sim. Lembro-me perfeitamente de ter chegado ao meu primeiro dia de practitioner e de ter como objetivo, o formador perguntou-nos o que é que vocês querem levar daqui e eu disse ferramentas para a formação. E de facto trouxe muitas. Mas a grande surpresa foi o quanto eu aprendi sobre mim, compreendi alguns dos meus padrões, o quanto eu me pude alinhar, e portanto é uma ferramenta de congruência, de alinhamento pessoal, que é vastíssima e muito interessante. De maneira que é assim, profissionalmente eu diria mesmo que é a minha paixão. E depois torna-se uma atitude na vida, não há nada que eu faça, mesmo quando trabalho em áreas que não têm a ver com a programação neurolinguística, não há nada que eu faça, acho eu, que não tenha já a programação neurolinguística na sua essência. Sabes que a semana passada o Vitor Neves disse uma coisa que é muito interessante e que também vem muito de encontro àquilo que tu estás a dizer e àquilo que eu já acreditava também para mim, que
a programação neurolinguística, no fundo, dizia o Vítor que para ele veio explicar o porquê daquilo que ele fazia resultar. Não é? Ou seja, pôs tipo os pontos nos is, tipo, ok, isto é assim porque isto. Não é? E eu também senti muito isso. Eu dizia, partilhava com ele a semana passada que quando foi aquele primeiro no practitioner, no exercício dos pressupostos, de quanto é que nós já aplicamos os pressupostos da programação analítica na nossa vida, eu já achava que os aplicava a todos. Né? E é curioso porque depois da segunda vez que fiz esse teste a meio do curso, achei que aplicava menos do que aquilo que aplicava antes. Mas a verdade é que eu já utilizava muitas coisas da programação linguística, só não sabia que se chamavam programação linguística, ou que havia alguma coisa que explicava aquelas coisas que nós completamente, a minha experiência é igual. Porque há uma grande diferença entre compreender cognitivamente ou passar para a prática, não é? E quando passas para a prática, integras. E quando integras, vives debaixo dessa cobertura, não é? E, portanto, há um trabalho de transformação que é a programação neurolinguística. Eu trabalho massivamente em programação neurolinguística desde 2006, mas massivamente. Tenho tido o privilégio de acompanhar centenas de pessoas e quer dizer, poderia ter sido amor à primeira vista, mas uma coisa muito pessoal, que eu gostei e sei lá, como ao sushi, não é? Alguns gostam, outros não. Mas, não é? Depois eu também, mas a gente detesta. Mas o que eu tenho verificado, sem exceção, é que a programação neurolinguística traz valor acrescentado às pessoas. Sejam elas mais isto ou mais aquilo. Portanto, ajuda-nos a chegar à nossa essência, ajuda-nos a perceber quem somos, ajuda-nos a fazer uma espécie de arqueologia interna que nos permite depois fazermos um trabalho de alinhamento e de melhoria pessoal, Kaizen pessoal, certo? E é vastíssimo em termos de temas, em termos de áreas de estudo. Porque no fundo pode ser usado em tudo, absolutamente. Não é? Absolutamente. Só explica. Sim, e deixa-me brincar que tenho uma nota descomunal, também faz um bypass, não é uma terapia, porque a programação neurolinguística não é uma terapia, mas ao perceberes os teus padrões, o que é que te leva lá, os teus valores, as tuas incongruências, as convicções que tens e que te apoiam ou não te apoiam, ou seja, ao compreenderes todo um conjunto de coisas que faz parte da tua natureza e que estão, na maior parte das vezes, em piloto automático, o processo é altamente terapêutico. E eu, sem desprestígio por todos os processos de acompanhamento terapêutico que fiz ao longo da vida, foi, sim, super rápido. Mas foi rápido. Eu sou uma pessoa prática e pragmática, de modo que estou profundamente grata e tenho um enorme prazer em disseminá-la, juntamente com o Miguel, não é? Que tu conheces muito bem, que é um amigo comum, disseminá-la por este Portugal fora, porque nós acreditamos verdadeiramente no potencial desta metodologia, que é uma forma de estar na vida, não é? Eu há uns tempos, não sei se foi o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3 anos, li no teu Facebook uma frase que tu escreveste a certa altura, que era somos poucos, mas estamos a juntar-nos. Sim. Uma coisa desse género. Tem crescido muito, sabes? Eu, quando comecei a trabalhar na programação neurolinguística, as pessoas não sabiam o que era. Chegavam-nos à sala e eu começava a falar sobre coisas sobre a programação neurolinguística e era muito rara a pessoa que já tinha tido contacto, que já tinha tido... sei lá, tinha lido um livro, tinha feito uma formação pequena, tinha feito qualquer coisa na área da programação neurolinguística. Hoje não. Hoje, a programação neurolinguística eu acho que veio para ficar em Portugal, porque nos outros países, em muitos deles já tinha chegado e já se tinha enraizado completamente, mas hoje em Portugal eu acho que praticamente toda a gente já ouviu falar, muita gente, muita gente, sabes? Há uma diferença enorme. Há uma diferença enorme. Olha, eu posso dizer que tem havido muitas pessoas a perguntar-me. O live da semana passada, por exemplo, foi visto por mais de 1000 pessoas. E tenho recebido muitas mensagens de pessoas a dizerem-me que nunca tinham. Como é que é possível eu nunca ter ouvido falar disto? Como é que é mas se comparares isto que acontece agora com aquilo que acontecia há 18 anos atrás. Claro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem sido um crescimento exponencial e às vezes com pessoas super distintas umas das outras, portanto não é dizer assim, ela tem crescido no nicho ou numa faixa etária, não.
ela tem-se disseminado de norte a sul do país, na verdade, do norte a sul do país, em muitas variadas áreas profissionais. Tem crescido muito, claro, se nós daqui a 10 anos formos fazer outra vez esta conversa, estarei a dizer epá, Daniel, o que é cada vez maior, não é? Olha, tu fizeste o pratismo, se eu não estou enganado, fizeste o pratismo com quem trouxe a PNL para Portugal, não foi? Que já não dá formação, já não dá eu tive o privilégio, enorme privilégio de aprender. Foi uma pessoa que me inspirou muitíssimo, que me ensinou muitíssimo e que teve a coragem, eu vou dizer mesmo esta palavra, teve a coragem de trazer para Portugal, numa altura em que não se falava de todo de programação neurolinguística. Eu tive pessoas a perguntar-me nos primeiros anos que eu dei formação se era Plano Nacional de Leitura. Também as pessoas. E, portanto, o José Figueira teve a coragem de vir para Portugal, depois de ter estado muitos anos na Holanda. Aliás, tanto eu como o Miguel pertencemos à escola holandesa por isso, porque fizemos parte da formação com ele e a outra parte com o Instituto Holandês, do qual ele também veio. Nós seguimos o modelo da Associação Holandesa. E ele teve, de facto, a coragem de trazer para Portugal numa altura em que ninguém sabia o que era e que até tinha assim uma ideia de que isto seria uma seita, uma gente esquisita. Ele teve a coragem de o trazer e de começar a trabalhar com ela com grupos muito pequenos. Mas sabe porque eu quando entrei no imobiliário ouvi assim uns zunzuns da PNL, não sei o quê. Epá, e passei os primeiros anos da minha carreira no imobiliário a achar que a programação linguística era aquilo das pessoas que se quisessem muito iam conseguir. Sim. E que se acreditassem muito que ia acontecer. Até que depois, pronto, eu partilhei isso a semana passada, foi o Vítor Neves e a abordagem dele que acabou por me mostrar que era um bocadinho mais do que isso, né? E quem diz um bocadinho está a dizer muito. Porque, de facto, é como tu dizes, não existe um estereotipo de pessoas que se interessam pela PNL. É transversal. E é transversal precisamente por causa disso, porque eu acredito que tem uma mãozinha em tudo, explica um bocadinho de tudo. Sim, e podemos usar um bocadinho de tudo. Nesse sentido, olha, falámos da semana passada com o Vítor sobre valores. Valores são o GPS do ser humano, né? É aquilo que nos rege, para onde é que nós vamos, onde é que queremos fugir. E o Vítor trouxe-nos aqui algumas coisas que ele usa e que dá na partilha das formações dele sobre como é que podemos utilizar uma investigação de valores ao qualificar clientes. E hoje o desafio é outro. Hoje o desafio é falar sobre linguagem. Nós sabemos que só 7% daquilo que nós comunicamos é que são palavras, não é? Temos tonalidades e temos a parte da linguagem não verbal, temos isso tudo. Mas estes 7% também impactam muita coisa. Os 7% são brutalmente importantes. E eu gostava de começar a dizer que as pessoas, se calhar, não têm noção do número, mas eu pesquisei um bocadinho e atualmente existem mais de 7.000 idiomas no mundo. Né? Ou seja, a mente humana conseguiu desenvolver 7.000 idiomas diferentes, 7.000 maneiras diferentes de pessoas comunicarem entre si. Há casos muito conhecidos, né? Por exemplo, os ingleses não têm uma palavra para saudade. E eu, quando fiz essa pesquisa, descobri até que havia tribos que, por exemplo, não tinham coisas tão básicas como a esquerda e a direita. Não há palavra para vir à esquerda ou vir à direita, vai para a esquerda ou vai para a direita. Usam os pontos cardeais como referência, com o sol e com a luz. E isto quando tu pensas nisto, eu acho que em inglês é mind-blowing, né? Porque como é que nós vivemos tão concentrados na nossa vidinha, né? No nosso dia-a-dia, nem sequer pensamos nestas coisas, e há pessoas que comunicam de maneira totalmente diferente. Isto para te dizer o quê? Para te dizer que a linguagem é, no fundo, independentemente do idioma que tu uses, acaba por ser aquilo que nos permite transmitir ideias e pensamentos, concordas? E porquê é que isto complica? Isto complica porque a linguagem transmite ideias e pensamentos, mas não são a experiência que está. O mapa não é do território, certo? O mapa não é do território. E como o mapa não é território, temos aquele exemplo que eu digo para explicar isto aos meus amigos, é aquele exemplo do 6, né? Desenhado no chão, que se tu estiveres desse lado vês o 9 e eu vejo um 6. E no fundo é a mesma coisa.
Olha, porque é que este tema é muito querido para mim? Este tema é muito querido para mim porque foi a Muito minha bem. apresentação do Practitioner. Eu acho que tu não assististe porque foi durante o dia, foi online, estavas na altura do Covid e provavelmente estavas a trabalhar. Mas eu comecei também, comecei por usar, por explicar isto, né, da linguagem, da percepção, daquilo que nós percebemos. A percepção é projeção, né, porque não é aquilo que nós, a nossa percepção não é a realidade, é aquilo que nós percebemos do mundo. Comecei por explicar isso e utilizei aquela imagem, não sei se tu já viste, que é um elefante. Sim. E os cegos, não é? Claro. Pediram aos cegos para explicar como as que estavam a ver o que é que eles estavam, de que é que estavam na presença. E os cegos estavam à volta do elefante, né? O que estava ao pé das orelhas em cima do escadote disse que aquilo era um leque, o que estava na cauda disse que era um chicote, o que estava nas pernas disse que era um tronco, e no fundo era um elefante. E isto dá a sensação de que as palavras limitam a As experiência. palavras, de certa forma, sim, traduzem a experiência e limitam ou acrescentam a experiência. Quando nós falamos em palavras, eu gostava de começar por aqui. Eu sou fascinada pela linguagem verbal, quer escrita, quer oral. A escrita, então, apaixona-me, acho incrível, mas nós não temos a noção. Está para do livro, cara. Então tenho que ter menos trabalho, porque eu não consigo. Está no meu ambiente de trabalho para eu saber que é um project ongoing, não é? Mas de facto não tenho acrescentado nada, porque não tenho capacidade de resposta neste momento, tenho mesmo muito trabalho. Então, o que acontece, o que eu queria deixar aqui claro nesta conversa informal entre amigos é isto. A linguagem é feita de rótulos, certo? Estamos a falar da verbal. A linguagem verbal é feita de rótulos. Nós atribuímos nomes, se vocês quiserem, às coisas para podermos falar sobre elas. Copo, cadeira, mesa, guarda-chuva, sapato, nuvem e por aí fora. Aquilo que estavas a dizer há bocado sobre a linguagem e a cultura é muito interessante, porque repara, nós vivemos todos num caldo de cultura, dentro desse caldo de cultura, por modelagem e por vivência, nós estamos rodeados pelo mundo exterior, com comportamentos, com circunstâncias, com expectativas, com receios, com valores, não é? O nosso queridíssimo Vítor Neves falou, e por aí fora. E, portanto, existem realidades de um lado do mundo que não existem nos outros. Nós temos a palavra saudade, eu estou profundamente convencida que isso tem a ver com o facto de termos deixado partir centenas de caravelas que foram à procura do resto do mundo, não é? E muitas das pessoas que foram nas caravelas não voltaram. Estou a falar exatamente na época dos descobrimentos. Dou-te outro exemplo. Há tribos Inuit, portanto, da zona uma zona muito fria do Alasca, que têm 12 palavras distintas para neve. Nós não temos neve na Serra da Estrela e a neve que nós temos é turística, não é? Portanto, nós não fazemos casas da neve, nós não bebemos aquela água, portanto, nós não vivemos em torno da neve. Portanto, isto para te dizer que as palavras, de facto, vêm dar uma resposta específica àquilo que é uma cultura e àquilo que é uma forma de viver dentro de uma determinada zona. E é por isso que há palavras que existem em umas culturas que nas outras não existem e vice-versa. Depois há uma outra coisa que eu acho fascinante e que nos distingue enormemente das outras espécies, que é o caráter altamente subjetivo que nós damos aos rótulos. Não é? Sobretudo quando saímos, não quero entrar aqui em gramática, porque não é esse o caso, mas sei lá, uma coisa é dizer um copo é um substantivo. Mas quando eu digo um copo grande, um copo cheio, um copo bonito, um copo feio, então eu estou aqui a entrar completamente na subjetividade. E a linguagem tem essa característica fundamental, que deve constituir... Porque eu ia dizer que tem a ver com o modelo de comunicação, né? Quando nos acontece alguma coisa, nós vamos guardar essa informação. Já falámos sobre os sistemas de representação no primeiro episódio. Vamos guardar essa informação de acordo com os nossos sistemas de representação preferenciais, mas essa informação vai passar pelos nossos filtros, não é? Vai ter opções, vai ter generalizações, vai ter distorções, e aquilo que nós fazemos é isso. E no fundo, nós quando comunicamos,
Nós vamos utilizar suposições ou pressupostos e vamos partir do pressuposto, passando a redundância, outros, quem vai ouvir, também vai perceber. Mas a verdade é que cada um vai preencher os espaços vazios, né? Da maneira que, de acordo com a Além de experiência de cada mais, um. deixa-me interromper-te, acontece uma coisa extraordinária, que é o pensamento é extremamente rápido. Por exemplo, isto estamos a fazer aqui. Eu não preparei esta sessão, ou seja, eu não estive durante a tarde a ensaiar em frente ao espelho o que é que eu vou dizer ao Daniel e ao público do Daniel. Sei umas coisas sobre comunicação e sobre linguagem, gosto imenso do tema e, portanto, vamos falar um bocadinho. Vamos falar. Então, se nós pensarmos na quantidade de recursos neurológicos que é preciso ativar para, do conceito e do pensamento, passarmos à expressão verbal daquilo que temos cá dentro, é brutalmente importante, não é? Então, a linguagem tem uma característica que é de certa forma, ela transmite o conceito, mas transmite o conceito à luz daquilo que nós pensamos sobre o conceito. E como o pensamento e a verbalização acontecem em tempo real, é muito rápido, a escolha inconsciente das palavras também determina, em grande medida, o que é que nós sentimos, sabemos, não é? Ou vemos, ou ouvimos internamente sobre aquilo que estamos a transmitir. Cá entram então os sistemas de representação. Como se nada disto fosse suficientemente complexo, ainda temos duas coisas a acrescentar à linguagem verbal, que é de uma importância extrema para todas as atividades que exijam, obviamente, interação humana, mas aqui trazendo água para o nosso moinho, para o setor imobiliário, que é a linguagem tem duas dimensões. Tem uma dimensão descritiva, eu digo que aquela casa é branca, não é? É uma casa branca, não é o dedo dele. Descrevo, portanto, vou aos rótulos e coloco os rótulos sem grande filtro pessoal. E descrevo uma situação. Descrevo uma casa. 3 quartos, a sala é comum com a kitchenette, tem 37 metros quadrados, vista para o poente. Isto é tudo factual. Outra coisa muito importante que acontece é a dimensão generativa da linguagem. E então, em vez de dizer que tem vista para o sul, eu vou dizer que tem uma belíssima vista para uns jardins de exposição solar a sul e, acompanhada da guitarra, uma belíssima vista sobre os jardins, não sei o quê. Então, o que é que acontece? Eu já estou a pôr aqui um caráter generativo. Atenção, como sou consultor imobiliário, obviamente no quadro da verdade e da grande integridade vou falar sobre o meu imóvel ou sobre o meu espaço, sobre o meu, enfim, sobre o produto que tenho no meu portfólio de uma forma correta e verdadeira. Mas tenho depois também do lado de lá um cliente que está mais ou menos interessado naquilo que eu tenho para lhe apresentar. E também consigo perceber pela linguagem generativa que ele utiliza para falar comigo, até que ponto é que o produto que eu tenho para lhe mostrar é ou não aquilo que ele pretende. Exato. Sabes que o ser humano, fazendo em paralelo, não é? O ser humano compra com base nas emoções. E comprando com base nas emoções, o que tu compras não são características, são benefícios. E eu aprendi com o Practitioner e tenho implementado isso em tudo o que é textos publicitários. Não só a questão do overlapping, como precisamente isto, né? Ou seja, o overlapping, para quem está a ouvir, é nós conseguirmos comunicar para os vários sistemas de comunicação e encaixá-los. Né? Que a pessoa que seja mais auditiva se reconhecer naquilo, assim como uma pessoa que seja mais visual se reconhecer naquilo, e uma pessoa que seja mais sinestésica também se reconhecer da mesma maneira. E isso às vezes é um desafio. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro teste, de que, aliás, ainda hoje quando escrevo, eu demoro algum tempo a fazê-lo, né? Mas o primeiro teste que escrevi depois de ter essa aula no Practitioner, demorei quase 1h30 a fazer a descrição da casa. E tive pessoas, outros colegas de imobiliário, que copiaram esse texto para usar noutras casas. Portanto, aquilo ficou bem feito. Eu considero isso um elogio. Gostei muito. E realmente mostra que aquilo tem algum valor, né? Não foi um trabalho desenvolvido em vão.
Porque às vezes os clientes veem as fotos, nem sequer leem o texto, mas aqueles que são mais atentos e que vão e veem as fotos, veem o texto, realmente as coisas estão feitas de maneira. Estão pensadas, com estratégia. Não é? E eu acho que isso é importante. Portanto, estávamos a falar da linguagem, não é? E eu gostava de partilhar e gostava de pedir aqui o teu apoio nisso, que se nós tentarmos dividir a linguagem numa hierarquia de ideias, temos para cima, não é? Se estivermos a falar de uma coisa aqui no meio, temos para cima o modelo Milton, não é? Que são as abstrações, as grandes linhas de pensamento. Depois temos para baixo o Shrinking Down, que é o método. E temos para os lados, não é? Para os lados são as histórias, são as metáforas, são as analogias, os exemplos, essas coisas todas. Eu gostava para explicar isto, vou dar um exemplo concreto e corrijo-me se eu estiver enganado, ou se quiseres contribuir, por favor, interrompe-me. Se estivermos a falar de vender uma casa, não é? Se nós quisermos ir para a parte de cima, para o modelo Milton, nós vamos falar do conforto, vamos falar da segurança, vamos falar da estabilidade, vamos falar da qualidade de vida. Não é? Se estivermos a falar do Shrinking Down, né, do metamodelo, vamos falar das características, vamos falar dos tetos falsos, vamos falar do número de quartos, como estavas a dizer, do preço da classificação energética. E se quisermos ir para o lado, vamos usar analogias, não é? Uma casa é um lugar para descansar, é um lugar para receber amigos, é um apartamento, é uma moradia, um quarto. Exato. Como é que a programação neurolinguística chega a esta esquematização? Bem, a programação neurolinguística chega a esta hierarquia de ideias quando começa a estudar os dois grandes mestres, não é? O metamodelo, que é a tal Shrinking Down que tu falas, da linguagem muito específica, muito particular, quantos metros tem a casa, quantos quartos são, qual é a localização exata, qual é a exposição, quais são os acabamentos, vidros duplos, a eficiência energética, ou seja, características específicas associadas àquele produto. Não é? A programação neurolinguística estudou isso através da Virginia Satir. A metodologia da mãe, digamos assim, das terapias familiares, que acabou por ser importada pela programação neurolinguística, permitiu que a programação neurolinguística desenvolvesse um modelo, que se chama metamodelo da linguagem, que faz a tal especificação e a tal ida ao concreto, ao particular, com detalhe. Detalhe, minudências, pormenorização, especificação, particularização. É extremamente importante. Mas eu, se fosse consultor imobiliário, não começaria por aí. Começaria pelo modelo pelo modelo Milton. Então, o que é um modelo Milton? É um outro modelo que foi estudado pela programação neurolinguística e que consiste, no fundo, na modelagem daquilo que o grandioso. Deixem-me dizer, a Virginia Satir também é grandiosa, atenção, não quero, pelo facto de não lhe ter chamado primeiro grandiosa, colocá-la num ponto de secundarização. Mas o modelo Milton foi importado, vou-lhe pôr umas aspas, ao Milton Erickson, no pai da hipnoterapia moderna, não é? Então, o que é que o senhor fazia? O senhor falava numa linguagem vaga, abstrata e universal. E tu deste exemplos ótimos. Antes de dizer quantos metros quadrados é que tem a casa ou o apartamento, se calhar eu vou falar-lhe no conforto, na qualidade, na segurança, isso tudo, porque são conceitos muito vagos, muito abrangentes. A programação neurolinguística chama-lhe nominalismos e traduzem valores. Ora, tu disseste muito bem, nós compramos sonhos. Nós compramos sonhos, certo? A nossa compra, sobretudo de uma casa, tem, obviamente, eu não vou conseguir comprar uma casa de 3 milhões porque não os tenho. Ai, mas era a casa dos meus sonhos. Ai, mas eu não os tenho, não os posso comprar. Também digo isso muitas vezes às pessoas, que é, os consultores imobiliários, a maioria, andam todos a dizer que procura a casa dos seus sonhos, fale comigo. O número de pessoas que compram a casa dos sonhos é irrisoriamente pequeno. Portanto, a gente tem que perceber quais são os benefícios que a pessoa quer ter e ver onde é que estão essas características para tentar encontrar um produto que satisfaça uma necessidade. E ao satisfazer essa necessidade, eu tenho um cliente satisfeito. Que ainda por cima me vai referenciar. Toda a gente sabe que eu vivo num consultor.
Claro, daí a depois vida de um que consultor veio, imobiliário é é daí depois que veio. feita de referências, não é? Há uma fase inicial em que é preciso investir, 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 fazer-se conhecido, e depois quando há um trabalho que foi sério, que foi particularizado, que foi orientado para o cliente, que foi feito com imenso respeito pelas necessidades, não é? De quem eu estou a servir, bem, então obviamente se eu estou satisfeita e a minha prima Augusta precisa de uma casa, eu vou-lhe dizer, pá, fala com o Daniel, pá, fala com o Daniel, não é? E portanto, Claro. E a pessoa aí já vem com um grau de confiança em ti que é impossível de replicar com absolutamente. folhetos nos páginas de correio ou com os Até por nós estamos a anúncios falar de um online. livro ou de um par de calças. Eu compro um livro, o livro custa-me 15 euros, o livro afinal é uma decepção, eu roubo o livro, não penso mais no assunto. Epá, mas uma casa eu vou ficar a pagar a casa muitas vezes o resto da minha vida. Ou vou-me privar de não sei quantas coisas para poder comprar a tal casa. Portanto, eu vou ficar. É talvez o investimento que uma família tem, uma família ou uma pessoa sozinha faz, não é? Se calhar de maior monta em toda a sua vida. Portanto, é uma decisão emocional que o nosso cérebro também tem que explicar racionalmente. Você sabe como é que isso acontece, não é? Então, É que eu vejo aquilo, eu quero aquilo, depois há um lado em mim que diz, pá, mas é muito caro, não é? Mas há outro, quando aquilo é mesmo muito importante para mim, que me diz, não, mas a localização é perfeita. Não, mas eu vou amortizar aquilo só com o que vou poupar a gasolina. Ou seja, entra a parte racional a justificar a emocional. eu, eu falava, não sei se foi a semana passada com o Vitor ou com o Miguel, eu já não lembro em que live é que foi, mas é exatamente isso. É, às vezes os clientes entram na casa e sabem que querem comprar aquilo. E depois têm que encontrar motivos para comprar e vão ter ao mesmo tempo motivos para não comprar e vou tentar Absolutamente. justificá-los a todos. Não é? Porque, não sei se concordas comigo, mais do que quererem comprar bem, as Sim, pessoas têm medo de comprar. é uma coisa que vai ficar com elas muito tempo. É uma responsabilidade, não é? É uma decisão de monta. É como eu te digo, não é um objeto de pequeno consumo. Um objeto de pequeno consumo, se as calças não me ficam bem ou deixaram de me servir, eu arrumo as calças, paciência. Ofereço-as. Mas uma casa é diferente. Uma casa tem que acompanhar a evolução da minha forma de estar na vida, a evolução da minha família, se ficou mais pequena, se está maior, as minhas mudanças de trabalho, certo? Portanto, é uma decisão que não se toma do pé para a mão, não é? Às vezes é amor à primeira vista. Se é amor à primeira vista, então entra o nosso racional a tentar explicar. É aquela, tem que ser mesmo aquela, é aquela, não é? Mas, okay. Isto no fundo é igual com tudo, né? Com tudo, vá, pronto, com as coisas de maior valor. Os carros Porque com também. os carros também Os acontece carros a mesma também. coisa. Só que o valor normalmente é mais baixo. Né? E, portanto, tu ficas a pagar um carro Pois, um ano ou às dois. vezes. Ao passo que uma casa ficas a pagar às vezes 20 anos. Não é? Não, olha, o limite máximo são 30 e, aliás, são 40 e as pessoas ficam quase todas a pagar até aos... Mentira, desculpa. Eu estou demasiado formatado ainda com as coisas antigas. O limite máximo são 37, porque o Banco de Portugal quer, está a convergir prazos. Mas as Mas pessoas também, ficam a pagar lá até aos 75. O prazo máximo como é que tu vais comprar uma coisa dessas sem ter pensado muito é... bem e sem teres ligado emocionalmente ao objeto? Ao objeto, não é? Olha, eu sou das pessoas mais ligadas à casa que tu possas conhecer. A minha casa para mim é uma entidade. Eu costumo dizer que só saio dali morta e tem que estar fria. Porque se eu ainda estiver quente, não saio. E mesmo assim fiquei lá depois, noutra Sim, adoro a habitação, minha mais lá casa, ficar adoro fazendo. a minha casa. A puxar a Trato cobertura da dela cama como se ela suja. fosse um ser. Estou sistematicamente a melhorá-la, a embelezá-la. Eu gosto imenso dela. Às vezes vou só a casa quando estou de férias só para cheirar. Minha casa. Depois volto. Eu Nada, achava nada, assim não se estranho. nota nada. Olha, então vamos resumir, né? Milton, Milton, quem é que usa mais este tipo de linguagem? Pensaste olha, lembrar-se de algum exemplos exemplo rápido rápidos. de Queres que eu quem te diga um use este exemplo tipo de rápido? linguagem? Políticos. Quer? Os Era políticos isso mesmo. que estão, que querem sair completamente do. Não estou a mandar recados nenhums,
sobre governantes. Não, 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 não políticos. vamos Global. na parte política. O mundo inteiro, transversal. Nem sequer estou só a falar em Portugal ou em quem está agora no poder, mas normalmente quando os políticos estão no poder, têm necessidade de trazer para si as massas. Então falam sobre as conquistas que fizeram e dizem melhorámos a justiça, melhorámos a educação, melhorámos a habitação, mas não dizem como. Mais Menos desemprego, desemprego, mais mais qualidade de saúde, vida. certo? Grandes chapéus. Claro, Sempre abstratas, abstratas. que Né? Sempre cada um abstratas. de nós interpreta à sua maneira. Os da oposição vão para onde? As pessoas que estão na política e estão na oposição vão então obrigar quem está no poder a especificar, ok, mas então quanto? Qual é a percentagem do desemprego agora? Saiba, Vossa Excelência, que não só não baixou, estás a ver a discussão? Portanto, quando temos um político a falar para cima, Sim, é para temos os dizer, outros sim. a E depois, obviamente, nós também, cada um de nós tem preferências inconscientes, não é? O processo de linguagem começa aqui, nos nossos neurónios, e depois vem para o aparelho fonador. E, portanto, todos nós, consciente ou inconscientemente, temos também preferências. Por exemplo, eu sou muito meta. O Miguel, que aqui, provavelmente as pessoas que aqui estão conhecem bem, o Miguel Ferreira, é mais Milton, certo? Sim. Algumas sim, outras não, mas acho que perceberam pela Que direta há giro. 2 semanas. Sim. É muito giro. Não há um bom nem outro mau. São mecanismos diferentes. Do meu ponto de vista, um bom comunicador, quer seja um consultor imobiliário, quer seja um professor, quer seja um formador, quer seja um terapeuta, quer seja um advogado, enfim, o que for, não é? Mas agora trazemos isto aqui para o consultor imobiliário, terá muita vantagem em saber transitar de modelo para modelo, porque há momentos específicos na conversa e na apresentação de um produto que beneficiam de determinado tipo de particularidades. Se eu estou a entrar no processo, provavelmente começar com Milton, até para motivar, para envolver, para dar as grandes linhas do edifício ou da fração do edifício, certo? Depois tenho que explicar ao cliente o tal benefício, que é que ele ganha se ficar com aquilo, se arrendar ou comprar. Então tenho que particularizar, então vou para o meta. No final, é muito interessante voltar ao Milton e deixar uma espécie de resumo sobre aquilo, as grandes vantagens e as grandes mais-valias que aquele produto traz à pessoa se ela alugar ou a comprar. Deixa-me dar-te um exemplo muito real. Há aqui um empreendimento novo no Barreiro que estão agora a construir e lançaram o empreendimento, ou seja, lançaram a construção, começaram a publicitar a construção, salvo erro, está a fazer agora um ano, setembro, outubro, no máximo. Mas antes disso, não quero correr o risco de ser impreciso, mas pelo menos 3 meses antes disso, ou seja, no início do verão, já havia na autoestrada, na 1 e na A2, onde há pessoas a saírem do Barreiro e a virem para o Barreiro, né? Nos acessos pelas pontes, já havia outdoors com uma piscina, só a imagem de uma piscina no topo de um prédio junto ao rio. Ou seja, tu vias a piscina e vias que aquilo tinha rio do outro lado e dizia uma novidade está a nascer no Barreiro. Portanto, mais dentro do que isso é quase impossível, não é? Já estavam a vender o sonho de morar num apartamento com vista de rio, com uma piscina no topo do prédio, ainda nem sequer havia apartamento. Não resisto a pegar nesta história, para dizer algo que eu acho que é importante para todas as pessoas que trabalham nesta área. Foi-me contada por eu dou formação, como sabes, bastante gente ligada ao setor imobiliário e, portanto, é uma área que me interessa também do ponto de vista pessoal. E um dia estou a dar formação a um grupo de pessoas com esta atividade e houve uma pessoa que contou uma história que eu jamais me poderei esquecer, que tem a ver com uma piscina. Então a história é real. Havia alguém que estava a tentar vender a uma família que estava bastante interessada numa casa, em bom estado, chave na mão. A localização era correta, o estado da casa era bastante razoável, as pessoas estavam interessadas na casa e a casa tinha uma piscina e um jardim. E o consultor imobiliário era um homem, e o sonho dele era ter uma casa com piscina, portanto, todas as vezes que ia mostrar a casa,
reforçava a questão da piscina, e tem piscina, e tem piscina, e tem piscina, e a piscina, e já viu, o casal tinha filhos. E pá, e na terceira ou na quarta visita, o casal irritou-se um pouco com o consultor imobiliário e disse ao amigo, eu acho que é melhor parar de me falar na piscina. Aliás, aquilo que nos faz hesitar comprar já esta casa é o facto dela ter uma piscina. Se nós a comprarmos, vamos aterrá-la. Então, é preciso... Cá está, modelo do mundo. Modelo do mundo, situações prévias, etc. Ouvir mais do que falar. Então, eu fico a perceber que, embora para a esmagadora maioria das pessoas ter uma piscina, ainda por mais no topo do prédio, fosse um sonho, epá, para mim sim, para aquele casal em particular não, porque uma criança da família tinha 2 ou 3 anos antes morrido numa piscina. Então, as piscinas ficaram para sempre associadas a qualquer coisa que eles não querem ter. Então, eu aproveito a tua história da piscina para deixar aqui uma dica. Estamos a falar sobre linguagem, mas devíamos falar também sobre escuta ativa. Se eu escutar ativamente o meu cliente, se eu perceber, para além das palavras que ele prefere, aquilo que realmente o motiva, aquilo que o faz procurar, o que é que essa pessoa quer? Então, quando eu for utilizar a linguagem verbal, eu posso ser muito mais certeiro. Sem perda de integridade, eu posso, de facto, chamar à colação os argumentos de venda que melhor trazem os benefícios que aquela construção tem, sempre num quadro de grande integridade e de verdade. Sabes que, partilhando uma história que reforça a tua história. Há uns tempos, um colega consultor imobiliário estava a contar-me que tinha tido um casal que tinha, estava numa visita num apartamento T3, portanto 2 quartos, e durante a visita ele fez-lhes uma pergunta que fez com que a senhora saísse da casa a chorar e o marido atrás dela. O que é que aconteceu? Foi, ele estava a mostrar a casa, não é? E estava, quando chegou à parte dos quartos, perguntou quantos filhos é que eles tinham. Então acho que aquele casal tinha uma história complicadíssima de gravidez, já tinham tentado engravidar N vezes, situações, tudo. Já tinham até, inclusive, salvo erro, tentado a adoção, mas não estavam a conseguir por algum motivo, que também não me lembro qual é que era. Aquilo, quando ele disse aquilo, a senhora desfez-se a chorar, foi-se embora e pronto. E isto para dizer o quê? Porque é exatamente isso. Embora no apartamento, neste outdoor que eu estou a dizer desse empreendimento, a ideia é comunicar com o tipo de pessoas que querem aquilo, não é? Então vai atrair esse tipo de pessoas, o outro não interessa. Quando nós estamos frente a frente com um cliente específico, temos sempre que ter esse papel de expectativa é fundamental. E perguntas de qualificação. Perguntas de qualificação. Não é? Quem diz piscinas, é isso? Quem diz piscinas e acidentes com crianças, quem diz quartos para filhos, diz divórcios, diz casamentos, diz há casais de homens, há casais de mulheres, né? E a gente pergunta sempre, quem é a sua esposa? É o seu marido. Hoje em dia, todas essas palavras, que é a linguagem, nós temos que ter muito cuidado com isso. Seria muito mais inteligente perguntar quem é que vai viver nesta casa. Quem é que vai? Perguntas abertas, certo? Perguntas abertas, perguntas exploratórias, perguntas de implicação, porque, no fundo, se eu assumo que vai viver na casa com o seu esposo, não é? Eu estou a assumir que é uma relação, primeiro que a pessoa tem uma relação, pode não ter, e em segundo lugar que é uma relação tradicional, mas tradicional, pode não ser. Portanto, o melhor é eu não me colocar numa situação que possa criar constrangimento do outro lado e fazer perguntas abertas. Quem é que vai viver? Como é que pretende utilizar esta casa? E ainda há outra grande vantagem, que não é só nós não nos colocarmos nessa situação, é ao fazer essas perguntas mais abertas, não é? Deixares a pessoa contar um bocadinho da história dela, estás a permitir que se crie rapport, não é? Estás a criar uma relação. E no fundo isto é tudo sobre pessoas. Há um consultor imobiliário norte-americano que usa muito nas formações dele a expressão de, eu vou traduzir para português, que isto em inglês era mais difícil, mas em português é: ninguém gosta que lhes vendam nada, mas toda a gente adora ir às compras com os amigos. E isto é, se tu conseguires ter, pronto, há pessoas que não gostam, mas se tu conseguires ter uma relação com o cliente,
é muito mais fácil. Se tu conseguires criar esse rapport, essa simpatia, vais conseguir ter conversas muito mais interessantes, em que as pessoas vão ser muito mais abertas e honestas contigo, vais perceber muito melhor aquilo que elas têm para dizer, e eu acredito que isso vai facilitar muito o processo de venda ou de compra. Eu mais do que acredito, eu tenho a certeza que a questão da confiança, aquilo que os ingleses chamam de trust, não é? A questão da confiança é fundamental numa área tão complexa e tão particular como esta. Porque eu preciso de sentir que aquilo que estou a comprar ou a arrendar, no caso de ter algum problema, terá alguém a seguir que me vai dar apoio, não é? E, portanto, esta área é uma área muito especial. Esta área é uma área muito especial. As pessoas que trabalham nesta área têm uma atividade comercial, com certeza, mas é uma atividade comercial muito particular, muito rica, muito desafiadora, porque não é propriamente a mesma coisa do que estar atrás de um balcão a vender, sei lá, a vender comida, não é? Em que o cliente procura porque tem fome e vai satisfazer uma necessidade primária, não é? Sem justificar, Claro. isto de facto, mexemos com muito dinheiro e com muitas coisas na vida das pessoas. É demasiado importante para nós corrermos o risco. Eu acho que tu disseste a palavra certa. É demasiado importante. É demasiado importante. Então, se eu for um consultor imobiliário de excelência, eu tenho que me preocupar, de facto, e de uma forma íntegra, verdadeira, com a criação de rapport. Eu tenho que estar ao serviço do meu cliente. Claro que eu vivo da minha comissão. E claro que eu quero chegar ao final do meu mês e ter feito negócios. Com certeza. Mas eu tenho que os fazer de uma forma muito verdadeira, muito honesta. E tenho que a fazer de uma forma muito particularizada. Cada cliente que eu vou atender é um cliente com necessidades, com vivências, com expectativas, com experiências prévias, com um modelo do mundo muito diferente, com necessidades muito particulares. Então, se eu ouvir e se eu perceber o que é que carregam, voltamos à questão da linguagem, o que é que carrega de subjetividade cada palavra que sai, eu tenho muito maior probabilidade de dançar um tango. A comunicação é um tango. Entre as duas partes. E para que haja comunicação? E sabe que também há uma frase que eu costumo dizer muitas vezes, que é: a comunicação é o significado, não é aquilo que nós dizemos, mas sim aquilo que o outro... Absolutamente. Esse é um pressuposto incrível da PNL. A comunicação é a resposta que dela se obtém. Eu fui brilhante a comunicar. Não foste nada. Se do lado de lá não surtiu efeito, se do lado de lá a pessoa não entendeu, não foste brilhante a comunicar. Deverias ter feito a coisa de uma outra forma. Poderias ter feito a coisa de uma outra forma. Então, perceber isto, que cada processo de comunicação envolve uma parte consciente e uma parte inconsciente. A parte consciente é aquilo que eu te quero transmitir. A parte inconsciente é a escolha em tempo real que o meu cérebro faz das palavras que traduzem a minha ideia. Até porque não é? A velocidade da linguagem não é tão rápida como pensamos. Então, quando as pessoas comunicam, até como nós estamos agora aqui a fazer um com o outro, há aqui um encontro de conscientes e de inconscientes. Então, eu tenho que perceber, e para isso eu tenho que estar atento, e tenho que perceber o que é que representam as palavras. O lado descritivo e o lado generativo. Fundamental. Para não nos perdermos, vamos atar aqui as pontas. Então temos Milton, linguagem imprecisa, há quem diga até de caráter hipnótico. Não é? Porquê? Porque desvia a atenção do consciente. Não é? Permite, em termos gerais, irmos falando e a pessoa vai se identificando com a realidade dela. Sem estar a entrar muito em detalhes, a pessoa vai se identificar. Depois temos, para baixo, o metamodelo, que no fundo eu diria, sei lá, deixa-me tentar encontrar palavras para isto. Mas se calhar é tipo um instrumento ou uma ferramenta que nós podemos ter para usar, para tentar ter melhor compreensão daquilo que dizem, não é? Vamos fazendo perguntas que se forem bem feitas, vão tentar decifrar os significados daquilo que a pessoa está a dizer, não é? E isto é importante porque as objeções, não é? A verdadeira objeção do cliente, no imobiliário, nas vendas, a verdadeira objeção do cliente raramente é aquela que ele diz. Claro. Está lá escondida por trás. Porque o mapa não é o território, né? Andamos aqui buscadinho de saco na boca, o mapa não é o território. Olha, está
escrito no manual do practitioner uma frase que eu retive para mim, duas, vamos falar de duas, mas a primeira é: só 2% da informação contida no padrão de pensamento é que é perceptível. Isto, porque para mim, porque isto me impactou a mim? Porque 2% é muito. Sim, mas repara, nós podemos transformar esses 2% em algo muito mais desenvolvido. Não é um fatalismo que apenas 2%. Quando falamos em 2%, estamos a falar naquilo que se chama, em programação neurolinguística, na estrutura de superfície. Aquilo que eu verbalizo, aquilo que eu transmito, aquilo que eu partilho, representa 2% daquilo que eu poderia, não é, no fundo, falar sobre. Na estrutura de profundidade está tudo aquilo que eu sei, senti, vivenciei, tenho expectativa, ou seja, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim em relação a algo. Então, Toda a minha experiência em relação a algo. O Vítor dizia a semana passada, dizia, e eu vou usar as palavras dele, mas contigo, né? Tu para mim és uma pessoa interessantíssima, eu gosto imenso de ti, mas isso é aquilo que eu vejo. Não é? A verdadeira Carla é muito mais do que aquilo que eu vejo, é muito mais do que aquilo que eu conheço. Não é? Tudo aquilo que está aí dentro, tu és muito mais do que aquilo que as pessoas veem em ti. Não é? E depois, pronto, quem te conhece um bocadinho melhor vai conhecer mais sobre ti, mas à superfície, aquilo que nós sabemos, tu és 5 estrelas e lá por baixo vais ter ainda quero mais, isso por escrito, né? Quero isso. Eu estou a brincar. Quero isso por escrito e para apresentar ao meu marido, quando ele ralha comigo. Ok. Não, mas isto é muito interessante. O que tu estás a dizer é muito interessante. Cá embaixo, na estrutura de profundidade, está tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós experienciamos, tudo aquilo que nós temos cá dentro, no fundo. Depois aquilo que nós partilhamos com os outros vai sofrendo cortes. Olha, cortes deste tipo. Cortes conscientes e cortes inconscientes. Cortes conscientes. Acho que não vale a pena falar sobre não sei o quê, portanto não vou falar sobre este aspecto. Não tenho agora tempo para especificar este detalhe, vou passar acima. A parte do princípio que tu já sabes sobre aquilo, não vou repetir. Outras coisas mais complexas ainda. Eu tenho uma ideia para transmitir, mas não encontro as palavras certas. E, portanto, as palavras são curtas para aquilo que eu quero transmitir. Então, se nós formos vendo, a comunicação há uma espécie de funil. Cá em cima, na parte larga do funil, não é? Está tudo aquilo que eu poderia transmitir sobre algo. Por exemplo, sobre uma casa. Mas à medida que eu vou transmitindo, por todas estas questões, olha, porque não é politicamente correto, porque a pessoa não vai gostar, porque me estou a preservar, porque estou a fazer cerimónias, porque não me recordo, porque não tenho tempo, porque, estás a ver? Porque acho que não é importante, não faz sentido naquele contexto, porque tenho que priorizar, porque me esqueci, então começas, então ficas com os 2%. Como é que nós podemos transformar estes 2% em algo mais rico? Primeiro, prestando muito mais atenção à qualidade daquilo que produzimos como discurso. E em segundo lugar, se eu quero aumentar do lado de lá os 2% em alguém, colocando perguntas. Dou-te um exemplo que não passa pelo setor imobiliário, mas que eu acho que toda a gente compreende. Que é este. O pai ou a mãe vão buscar a criança à escola. E a criança entra no carro e vai para o banco de trás, que é assim que diz o código. E a mãe ou o pai perguntam com a melhor das intenções: correu-te bem o dia? Quais são as hipóteses? Sim ou não? Qual é a riqueza disto? Zero? A criança diz sim, ou diz não, e fica por ali. Case close. Como é que te correu o dia? Então, eu dou uma abertura, passando isto para o setor imobiliário. Se eu estou com um cliente e quero qualificar o cliente, quero perceber verdadeiramente o que é que o cliente precisa, então é muito bom que eu lhe faça perguntas abertas no início. Por exemplo, o que é que procura numa casa? Quais são as suas necessidades? Não é? O que é que transformaria este... O Vítor faz isso de uma maneira muito interessante, que é ele em conversa, não é? Porque ele estabelece a relação, cria empatia e depois em conversa vai-te perguntar se tu já moras numa casa própria, numa casa arrendada, o que é que gostas? Sim, mas o Vítor é brilhante, deixa-me dizer que o Vítor é brilhante. Porquê que queres tratar? Claro. Claro. Eu replico aquilo
eu pedi desculpa a semana passada, porque eu uso o modelo dele, replico, dou informação e Claro. vou continuar a usar e vou continuar a fazê-lo. Porque a verdade é essa, é o que é que tu gostas na tua casa? E tu vais-me dizer tudo aquilo que gostas da tua casa. Depois vou-te perguntar porque é que tu queres mudar. Com Tu vais-me dizer o que é que certeza. não gostas na tua casa. Né? E depois vai-te perguntar o que é que na tua casa de sonho tinha que ter mesmo, né? Ou nas casas que em todas as casas que já viu, porque é que ainda não comprou nenhuma? E E vais aqui está. percebendo o que é A importante para a orientação para pessoa. o cliente e E isso afunilamento. é Cá está. Mas para isso, primeiro, tens que estar com uma atitude de né? prestar um serviço. Um consultor é alguém que presta um serviço. Mas presta um serviço que é um serviço extremamente importante. Vender um livro também é importante, mas como nós já vimos é diferente, certo? Presta um serviço muito importante porque vai de certa forma, esforçar-se ao máximo para resolver uma situação com o máximo de eficácia e de vantagens a uma família durante muitos anos, tendencialmente a muitos anos. Claro que tu dizes assim, mas também cada vez se compram mais casas ou se compram mais lojas para negócio. Sim, está bem, mas essa rentabilidade também resolve o problema e resolve questões às famílias, certo? Claro, Então, é investimento, muito dinheiro, eu não é? tenho que prestar ao serviço do meu público. E tenho que deixar de parte pressupostos que são meus. Aquilo que eu gosto na minha casa é meu. Não é? Por esse pensamento, Deixar de parte. Evitar evitar leituras as de leituras de pensamento. Uma pensamento. coisa que seria muito útil também na comunicação é evitar de todo linguagem negativa. Não se preocupe, não há razão para ficar. Como é que eu vou interpretar? A menos que, calma, Sim. a menos que o faças intencionalmente. Porquê? Porque como o sistema nervoso central não reconhece a negativa, né? Se eu te Sim. disser não penses no Sim. elefante cor-de-rosa, tu vais pensar no elefante cor-de-rosa. E se eu te perguntar se tu não achas que as outras pessoas que vão ver esta casa a seguir a ti também Mas podem aí pensar estás a algo fazer uma pergunta de sugestão, espera. tu Mas aí vais estás a fazer pensar, uma pergunta de sugestão. claro, é Intencionalmente. intencionalmente. Né? Mas a gente já vai lá, no Eu, fim, eu vamos estava a aqui a saber falar, não, na na pergunta de investigatriz. sugestão. Então, mas não acha que. Não é? A resposta no cérebro do outro é acho, claro que acho. Pois, Eu estava a dizer que quando fazes uma apresentação de características de um determinado imóvel e falas em linguagem negativa. Não há razões para alarme, não se preocupe. Para eu interpretar isto, eu tenho que preocupar, eu tenho que ir à procura do que é que significa preocupar-me. E por isso, não se preocupe que esta casa não tem umidade nenhuma. Ouço isso tantas vezes. Eu disse que eu estava agora já preocupado com a estou, umidade e agora já estou. claro. Ora aí está, não é? Ora aí está. É isso. Olha, Oh estamos-nos a meu esquecer, Deus, estamos a passou tão ficar sem rápido. tempo, mas a gente vai esquecer. Vamos esticar mais um bocadinho porque falta-nos falar de uma coisa muito As interessante sobre as metáforas. metáforas. E eu, sabes que eu também utilizei uma metáfora a minha apresentação do Prodigy foi exatamente isto, foi a linguagem no processo de vendas. Ou estratégias neurolinguísticas da linguagem no processo de vendas, uma coisa assim do género. E então, o que é uma metáfora? Uma metáfora, também mais uma frase do Manuel do Practitioner, acho que é do Aristóteles, até salvo erro, não quero estar a citar erradamente, mas que é uma metáfora que está a meio caminho entre o incompreensível e o comum. E eu gostei muito desta frase. Porquê? Por exemplo, contei na apresentação do Practitioner a história do pêssego e do mestre. A história de Já quem, deves desculpa? conhecer, deves estar farta de conhecer. Ai, do Do pêssego e do pêssego mestre. e do mestre. Uhum. E eu vou partilhá-la também, Ok. ficar gravado para a prosperidade. Não é que era... havia um mestre que dava aulas, né, aos alunos, e no final de cada aula contava sempre uma parábola. E no fim de uma das aulas, um dos alunos perguntou-lhe: mestre, tu contas-nos contos e parábolas todos os dias, mas nunca nos explicas o que é que eles significam. E o mestre olha para ele e disse: olha, caro aluno, as minhas desculpas. Como compensação, deixa-me oferecer-te este belo pêssego. E esticou-lhe a mão com um pêssego. Não é? O aluno ficou contente, disse muito obrigado, muito obrigado. E o mestre disse: olha, já que estou com uma faca na mão, permites-me, a te agradar, que descasque este pêssego. E o mestre disse: sim, muito obrigado, muito obrigado. Olha, aproveitando, só com o objetivo de te agradar,
já que eu descasquei, permites-me que te corte aqui as fatias do peso para tu. Oh, mestre, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, já agora, só para te dar o menos trabalho possível, permites-me que eu te dê o peso que já mastigado? Oh, mestre, isso não. E o mestre depois disse-lhe: se eu te explicasse o significado de cada conto, era como a fruta mastigada. Sim. Não é? E isto faz-nos pensar. Porquê? Porque é para isto que servem as metáforas, não é? Servem-se para fazer passar um ponto de vista Sim. sem o dizer. Capta a atenção, clarifica um assunto, cria ambientes para aquilo que tu vais fazer a seguir. Isto é usado na história, ao longo da história, né? As metáforas e os contos e as fábulas são usadas em quase tudo. E depois tem uma característica que eu, como apaixonado por códigos linguísticos sou, isto faz a ponte entre os dois hemisférios do cérebro. Não é? Faz a ponte entre a imaginação e o raciocínio. Criatividade, suscita interesse, contorna objeções, passa mensagens de forma sutil, diverte, ensina, estabelece ligações. Portanto, sim, há uma forma poderosíssima de comunicar. Portanto, é isto, né? No fundo, resumimos aqui a comunicação, a linguagem e a comunicação na programação da linguística. Mas como eu gostava que as pessoas tirassem daqui ainda mais sumo, eu gostava de explicar mais ou menos qual é que é a estratégia neurolinguística que eu uso. E posso também citar o Ted James com uma pergunta muito, muito extensa que ele faz muitas vezes, que é qual é a pergunta que eu devo fazer que, pela característica do pressuposto escondido na pergunta, ocorre uma grande transformação no cliente pela simples razão de que este aceita o pressuposto contido na pergunta. Isto é um palavrão, não é? Eu gostava que tu explicasses um bocadinho partilhasses connosco o que é que tu entendes. E eu tenho vontade de desmontar isso tudo, contando-te uma metáfora. Não podemos, atingimos agora 1 hora, não podemos desmontar. Ok. Mas vamos resumir. Ok. Temos mais 10 minutos, 15 então minutos. podemos, posso-te contar a metáfora. Pode ser. Não, deixa-me voltar à frase que tu pediste. Essa frase de Ted James é de facto extraordinariamente complexa, não é? É de facto extraordinariamente complexa e no fundo o que ela quer dizer é, traduzindo em miúdos, como é que eu posso comunicar, não é? Como é que eu posso comunicar com o outro, não é? De uma forma que eu chegue ao outro, sabendo eu que, ou pelo menos intuindo eu, que há imensos pressupostos contidos naquilo que o outro me está a dizer. Então, qual é a melhor pergunta que eu posso fazer para chegar ao cerne da questão? A metáfora que eu gostava de contar tem a ver com simplificação. Eu também tenho uma. Okay. Então, vou contar rapidamente uma metáfora. É uma história que eu adoro. É uma história que eu adoro. E é uma história que eu acho que é muito útil para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Não só enquanto consultores imobiliários, mas enquanto seres deste planeta. Então, é uma história que se passa entre o Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Como vocês sabem, o Sherlock Holmes tinha um amigo que o ajudava nas suas investigações criminais, chamado Dr. Watson. Eram extremamente amigos e um dia decidem que vão fazer campismo e que vão passar uma noite na natureza. Então preparam-se e são extremamente cuidadosos. Repara que são pessoas que se dedicaram a vida inteira ao estudo das pequenas particularidades que lhes permitiam descobrir mistérios. Então preparam-se. Levam tenda, levam cana de pesca, levam o vinho, levam tudo o que tu possas imaginar para poderem fazer um fim de semana de campismo junto a um rio. E lá vão para ali fora. Escolhem o sítio cuidadosamente, montam a tenda, pescam um jantar, comem o peixinho, bebem a sua garrafa de vinho, conversam sobre a vida e chegam ao momento em que se vão deitar. E vão-se deitar os dois amigos, deitam-se, adormecem, tudo está bem. O dia tinha corrido lindamente, mas às tantas 3, 4 da manhã, o
Opa, o Sherlock Holmes acorda, olha para cima e vê estrelas. E fica absolutamente estarrecido. E acorda ao amigo, Watson, acorda, acorda. Olha para cima e diga-me o que é que vê. E o Watson, meio ensonado, olha para cima e diz, vejo estrelas. Está bem, mas o que é que isso lhe diz? E, pá, e o Watson começa com uma grande conversa sobre a dimensão do universo, sobre a distância dos planetas, sobre o tempo que vai fazer amanhã, sobre tudo que tu possas imaginar. Astronomia, astrologia, teologia, tudo o que tu possas imaginar. Porque o Sherlock Holmes lhe pergunta, está bem, mas o que é que isso significa? O que é que isso significa ver estrelas? O que é que significa? E às tantas, desesperado, o Sherlock Holmes diz, Watson, bolas, não vê que nos roubaram a tenda. É? Então, isto é uma coisa que eu acho que nós às vezes na nossa vida precisávamos de nos recordarmos. Roubaram-nos a tenda. O resto é interessante, mas roubaram-nos a tenda e eu tenho que fazer qualquer coisa com isso. De maneira que no negócio do imobiliário, não é? Epá, o que é que significam as estrelas? Às vezes são só estrelas, outras vezes roubaram-nos a tenda. Mas será que me vão ajudar a resolver a questão? Ir discutir os milhões de anos que têm os planetas e qual é a meteorologia da manhã? Se calhar não. Fica esta ideia. Fica esta ideia. Provavelmente. Eu, por acaso, ia dar um exemplo muito menos complexo do que esse até. E o exemplo é aquilo que eu uso muitas vezes lá em casa, quando já decidi que quero ir jantar fora. Eu antes perguntava à Vanessa, olha, queres ir jantar fora? E agora não lhe pergunto se ela quer ir jantar fora. Eu agora pergunto se ela quer ir jantar ao sítio A ou ao sítio B. Portanto, aí temos um posto escondido. Claro! Fora. Isto está decidido. Claro! Ela já aceitou. E depois das está a escolher no sítio. Olha, queres ir dar para o carro? Não vamos a pé. A utilização da partícula ou numa pergunta na área comercial é absolutamente fantástica, se for feita na altura certa. Se eu tiver discutido um negócio com um cliente o suficiente para ter a certeza que ele vai fazer, então eu posso lhe perguntar quando é que prefere trazer os documentos. Esta tarde ou amanhã de manhã. Se eu perguntar cedo demais, a sensação que dá é por estar implícito. É aí que vamos acabar o live, que é, eu gostava só de resumir aqui isto, que é, no fundo, a estratégia neurolinguística que nós utilizamos aqui na DS Imobiliária da Barreiro é saber que existem padrões linguísticos e saber que os podemos utilizar, se os reconhecermos, podemos utilizá-los com o reverse engineering, com a engenharia reversa. Ou seja, se os percebermos, conseguimos montá-los ao contrário. Depois, podemos usá-los para quebrar leituras de pensamento ou para transformar. E depois, temos que saber que temos que começar com uma comunicação, aliás, uma comunicação eficaz durante uma venda deve utilizar os padrões Milton, como nós já falámos e bem, né? As pessoas sonharem, porque a compra é feita com base nas emoções, a diferença entre benefício e característica. Depois, ao aproximarmos das verdadeiras objeções do cliente, utilizar as perguntas do metamodelo para perceber quais são e conseguirmos ultrapassá-las. E depois, é sempre mais proveitoso contar uma história do que dizer. Né? Se um consultor imobiliário disser, olha, esta é... Epá, qualquer afirmação que um consultor, qualquer vendedor, qualquer pessoa que venda o que quer que seja, qualquer afirmação que use como certeza absoluta, as pessoas vão desconfiar e vão dizer que é conversa de vendedor. Se eu disser que esta casa tem muita procura, tu vais dizer, isto é o trabalho dele, que é vender o peixe dele. Mas eu posso dizer que tive 5 visitas hoje e 3 amanhã, ou posso contar a história de 3 ou 4 pessoas que já cá tiveram, do que é que eles disseram, e vou-te passar essa ideia na mesma. Né? Portanto, utilizamos Milton para fazer sonhar, metamodelo para chegar às objeções e para as tratar, e as metáforas para conseguir fazer um paralelo entre a realidade do cliente e aquilo que nós temos onde nós queremos que ele vá. E como eu gostava também que as pessoas, além desta estratégia, que levassem também alguns exemplos reais, tenho aqui 3 ou 4 que trouxe para discutir contigo. Quais são os 3 ou 4? Já batendo aquilo que estavas a dizer. Que é, eu gosto muito de usar
por exemplo, mais cedo ou mais tarde vai perceber que não vai Mas encontrar a salas como esta. tua pergunta qual é? Gostava de ter a tua opinião, da mesma maneira que me estavas a dizer agora, se prefere trazer os documentos ao escritório agora ou depois, né? Eu uso muitas vezes o mais cedo ou mais tarde vai perceber Sim, está implícito. O que tem, do meu ponto de vista, que, mas é se que eu costumo dizer, teres um nível de maturidade na relação que criaste com o teu cliente que permita que isso seja sentido como algo que é verdade. ok. Outra coisa que eu costumo utilizar e que gostava de perguntar a tua opinião, relativamente a perguntas, quando tu não queres fazer a pergunta, ou quando é considerado invasivo se tu fizeres a pergunta, eu pergunto-me a mim mesmo. Eu digo, estou a questionar-me se, e faço eu a pergunta para mim mesmo. Eu preferiria. Isso funciona, mas eventualmente não funcionará com todas as pessoas. Eu preferiria, e eu faço isso muito em coaching, que é com o máximo de à vontade, virar-me para a pessoa e pedir-lhe autorização para partilhar qualquer coisa. Olha, aquilo que acabou de dizer suscitou em mim uma reflexão. Posso partilhá-la consigo? O que acontece é que as pessoas ficam com curiosidade de saber. E, portanto, eu pedi autorização. Portanto, tacitamente, do ponto de vista neurológico, aquilo que eu vou dizer a seguir tem aceitação. Eu não fui invasivo, eu pedi autorização. Foi como se eu tivesse batido à porta antes de entrar. Sabes que é assim, nós usamos isso Claro. na qualificação do cliente. Quando as pessoas me ligam a perguntar informações daquele apartamento que está à venda, não sei quando, a primeira coisa que nós fazemos, nem todos, mas o modelo da DS Imobiliária da Barreira é esse, e é isso que os consultores aqui fazem, é perguntar à pessoa, aliás, dizer à pessoa, olha, gostava imenso de lhe colocar umas questões que nos vão permitir conhecê-lo um bocadinho melhor e desta forma ajudá-lo no processo da compra ou da venda para que se torne tudo muito mais Sim, rápido e muito pedir mais eficaz. autorização facilita. Eu até me estava a referir particularmente a situações em que eu estou já com o cliente, aconteceu qualquer coisa na conversa, eu tenho vontade de partilhar, de fazer uma pergunta, tenho algum receio de ser invasivo, e então eu peço autorização Peço autorização. Posso colocar uma pergunta mais pessoal? Responda se quiser, mas gostava mesmo muito de saber e desenvolve, ou seja, a coisa vai no seguimento. Se tu estiveres em rapport com a pessoa, eu até hoje não tive uma única pessoa que me tivesse dito não pode. Tu és Eu uma gosto mestra das de pessoas, eu não o faço intencionalmente, sabes? Eu gosto das pessoas. Quando eu lhes faço perguntas, eu estou verdadeiramente interessada na resposta que elas têm para me dar. E eu acho que as pessoas sentem isso, que não é da boca para fora, que é intrínseco. Portanto, pedir autorização ajuda, abre portas. Abre portas e é como se tu tivesses a possibilidade de ir descendo escadas num clima de maior intimidade. Uma intimidade ajustada, obviamente. Confiança. Eu diria a palavra mais confiança. Ligação, conexão, confiança. Ok. Uma coisa que eu gosto muito de usar nos textos, tipo um gatilho neurolinguístico, se quiser chamar-lhe assim, é o tente resistir a viver nesta casa, ou tente resistir a esta sala, ou tente resistir ao closet deste Sim. quarto. Porque o tente resistir tem um pressuposto que vai ser difícil. E se o fizeres com humor, a coisa funciona. Nesse contexto, eu concordo com a tua utilização da palavra tentar. Se tu utilizares a palavra tentar em contexto diferente, pode não funcionar. Eu dou-te um exemplo. Mas nesse, acho fantástico. Agora, um que não funciona. Tente trazer-me os documentos amanhã. Eu não sei se Achas que vai conseguir? Estou a dizer que o verbo tentar, de uma maneira geral, na comunicação mais assertiva, deve ser eliminado. Dou-te um exemplo de uma má utilização do tente. Tente trazer-me os documentos amanhã.
Porque já há uma grande probabilidade de falha. Ou eu vou tentar saber quem é a pessoa da Câmara que lhe poderá resolver este assunto. Vou tentar. Já estás com metade. Eu não me lembro se foste tu ou se foi o Miguel, mas no practitioner eu disse alguma coisa que ia tentar e não sei se foi o Miguel, mas mandaram-me uma caneta Fui eu que e eu faço disseram-me tenta isso. apanhar. Tenta apanhar. Tenta apanhar. Agora, claro, não Eu tinha dito consegues. e tu não querias. Numa comunicação mais assertiva, Ou apanhar. numa comunicação mais assertiva, evita o tentar. Nessa provocação que tu fazes, sobretudo se for feita com um certo humor, tenta resistir a esta sala. Veja lá se consegue. É completamente diferente, não é? Agora, a sala tem mesmo que ser irresistível. Olha, outra coisa que eu acho que as pessoas podem levar como estratégia para esta área. Eu acredito que há aí entendidos do marketing e gurus do copywriting que ainda não tiveram contato com a programação linguística, porque dizem que as afirmações são aquilo que é importante nós dizermos nos textos. Eu acredito que a sugestão tem um efeito muito mais poderoso do que uma afirmação. Eu acredito que é muito mais útil eu dizer-te, útil no sentido de conseguires ganhar a confiança da pessoa, fazê-la pensar sobre isso. É muito mais útil tu dizeres talvez esta seja uma oportunidade que não queiras perder, do que dizeres esta é uma oportunidade que tu não queres perder. Eu concordo. A segunda versão da frase é muito diretiva. Por exemplo, para pessoas como eu fico logo. Agora, talvez seja, dá-me margem de liberdade para decidir. E nós temos muitos clientes que querem decidir por si sós, por si próprios, certo? Pessoas que a programação neurolinguística considera os internos, aqueles que, no final de contas, decidem com os seus próprios filtros. Então, esta talvez esta seja uma oportunidade que não vai querer perder, é mais leve. Permite que o outro não se sinta empurrado. Há sugestão, mas é uma sugestão mais ecológica. Sim. O que é que podemos dizer mais? Costumo dizer que a palavra mais poderosa que nós temos para utilizar em vendas Sim, é o imagine, veja-se, sinta-se. Imagina. Porque a pessoa cria associação, não é? E na programação da associação é quando nós nos estamos a ver. Quando nós estamos a ver através dos nossos olhos, né? Lá está, aqui no modelo que nós replicamos, eu passo a vida a citar o Vítor, porque efetivamente é inegável. O Vítor, numa visita, associa as pessoas, os compradores, à casa. Né? E é muito mais interessante eu fazer uma visita, eu estar-te a mostrar uma casa e estar-te a pôr lá, estar a fazer com que tu imagines aquela sala com os teus móveis, né? Ou com a televisão, onde é que vais pôr a cama no quarto, que candeeiro é que vais meter, se queres uma cómoda, 2 roupeiros, etc. É muito mais interessante eu pôr-te a imaginar isso porque tu estás efetivamente lá. E se estás efetivamente lá, a necessidade é a privação dela. Sim, começas até a ter a experiência quase que do proprietário. Aqui vai ficar o sofá verde e o louceiro que herdámos da tia Maria Lúcia. Então começas a ter com a casa, no caso da casa te interessar, obviamente, do apartamento te interessar, começas a ter com a casa quase que uma experiência pessoal, não é? E nós sentimos. E no fundo é isso que tu compras, aliás, se tu gostares, né? Eu costumo dizer que eu não sou, pá, e nós não temos essa filosofia aqui, e eu fujo disso e tento lutar contra isso todos os dias. Tá? Aquele consultor imobiliário que tenta empurrar as casas para as pessoas, para as pessoas viver, ou as pessoas para as casas, ou as casas para as pessoas, né? Epá, isso é de fugir. As pessoas, isto é um investimento, como tu disseste, já dissemos várias vezes ao longo da live, isto é dos investimentos mais importantes que a pessoa faz na vida. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes tanto, na grande média dos casos. E eu costumo dizer que o nosso trabalho é só ajudar essa escolha. Ajudar essa escolha a remover os medos que a pessoa pode ter. E não estar a empurrar nada para ninguém. Portanto, se tu gostas daquela casa, se eu acho que tens condições para gostar daquela casa, mas tens algum medo, por algum motivo que eu sei, porque eu sei, tu vais
tu não conhecendo vais ter medo do que é que pode acontecer. Se eu souber que aquilo é a casa certa para ti, Claro, eu vou-te dar mais dinheiro no processo. Eu vou dar mais dinheiro no processo com claro. recurso a estas ferramentas. Né? E eu sei, à partida, que se eu te fizer imaginar que estás a viver naquela casa, com as tuas coisas, com a tua vida, com o teu dia-a-dia, eu sei que a tua decisão é Uhum. Sim, é um processo de decisão, e o meu trabalho não é? no fundo, o meu trabalho não podia valer tanto dinheiro se não fosse Alguém estes quis, conhecimentos. olha, a Baléu, que está aqui, a minha querida Baléu, diz empurrar não, induzir sim, sim, claro, induzir. Eu induzo, mas tenho que ter a certeza que aquilo que estou a fazer vai ao encontro das necessidades do meu cliente e dos desejos do meu cliente, não as minhas necessidades de receber uma comissão. Porque o que é que eu preciso de ter? Eu preciso de criar também um nome no mercado que me posicione como alguém sério, credível, não é? Consistente, Eu honesto. gosto de usar, Sim, gosto de ter sim, uma influenciar, referência. Claro. porque, pegando nisso que estás a dizer, eu acho que isso é o que resume tudo, que é, eu não preciso desta comissão, eu preciso das próximas 20. Né? E a única maneira de eu estar cá para Sim, trabalhar e receber as próximas 20, e se calhar dessas 20 sim, tu vais-me sim. referenciar 5, né? A única maneira é tu estares satisfeita. Portanto, eu preciso comer este mês, mas também preciso comer para o ano. Também preciso comer daqui a 5 anos, também preciso comer daqui a 10 anos. Esta é a profissão até hoje que me deu mais, que me possibilitou viver melhor até hoje. Epá, e quero devolver isso ao mercado e quero continuar a fazê-lo. E, e é a única maneira que eu acredito que seja possível estar Não, nisto durante muito tempo. É absolutamente. assim. Absolutamente. Absolutamente. Aliás, se vocês forem ver os 6 pilares da influência, não é? Os 6 pilares da influência, do Cialdini, pá, fala muito sobre as coisas que nós aqui estivemos a falar. A agradabilidade, a reciprocidade, equilíbrio entre dar e receber. Enfim, não vou agora citar aqui todas, até porque algumas nós não falamos, mas é isto. Eu estou era o que eu dizia há pouco, eu estou a serviço de alguém, tentando fazer o melhor que eu sei fazer para deixar aquele cliente feliz. E, obviamente, aquele cliente feliz vai se repercutir naquilo que é o meu salário, é o meu dinheiro. Então, se eu puser o cliente à frente e se eu considerar que a comissão é a consequência do meu bom trabalho, em vez de ser a razão de ser do meu trabalho, eu posso vos garantir, epá, que a energia das coisas muda. Eu tenho isso na formação todos os dias. Todos os dias. Mas todos os dias. Eu acho, eu acho que essa clareza é muito importante até no nosso dia a dia, né? Como estás a dizer todos os dias, porque é o que te faz pensar sem ser o imediato. É o que te faz pensar a longo prazo, a médio prazo, é o que te faz continuar a querer ter objetivos, querer ter metas para cumprir, querer ter Eu nunca vendi uma casa alcançar. ou um apartamento, mas deixa-me dizer, tive Porque durante anos, eu estive ligado ao comércio e adoro comércio e tenho imensas saudades, tive 2 lojas de decoração e, portanto, vendi muitas vezes móveis únicos e muito particulares que só poderiam ficar em determinado tipo de casas, pelas suas características únicas, enfim. E eu tinha situações muito interessantes com clientes que andavam literalmente a namorar, já nem sei se era o móvel, se era a mim, e que iam à minha loja 3, 4 vezes sem comprar absolutamente nada. Eu tratava-as sempre da mesma maneira. Ou seja, com o máximo de... Eu gostava de falar com elas, com o máximo de cordialidade, com o máximo de abertura. Nunca era, sabes, aquela coisa do que pena, olha, estive aqui a perder meia hora a falar sobre o móvel, vai-se embora, não compra o móvel, e depois vem a semana seguinte e volta-me a falar sobre o móvel. Mas era muito interessante, porque às vezes andava numa espécie de namoro entre mim e o móvel, ou entre mim e mais não sei o quê. E as páginas tantas, aquele móvel vendia-se a outra pessoa, e quando vinham não havia móvel. Mas compravam-me 2 a seguir. Eu tive N experiências destas. Tive um cliente que andou para aí 6 meses a ir e a vir, a ir e a vir. Um dia entra às 10 da manhã, eu tinha uma loja no centro comercial, entra às 10 da manhã e compra-me uns 3 móveis maiores que eu não tenho. Literalmente, eu ganhei o mês nesse dia. vou partilhar uma história exatamente igual a essa. Tenho uma cliente que no fundo não é cliente porque nunca comprou nada comigo.
que ligou-me a primeira vez em pleno Covid, em pleno lockdown. Né? A primeira vez que o país fechou, ela ligou-me por causa de uma casa que estava a fazer. Falámos, criámos uma empatia e foi espetacular. Marcámos visita e depois ligou-me outra vez para aí 6 ou 7 meses depois, por causa de outra casa, e falámos agora há pouco tempo, a última vez foi para aí há 2, 3 meses, porque ela ainda não comprou casa. Continuamos a falar sempre que aparece alguma coisa daquele género, e já mandou 3 pessoas, amigas dela, que já compraram Essa casa. ora aqui está. Chegaste a um ponto. E é Absolutamente, exatamente isso, não é? absolutamente. Absolutamente, às vezes não compravam e mandavam os amigos, compravam mais tarde. Então é esta coisa, tens que estar ao serviço. Tu tens que gostar das pessoas. Tens que gostar das pessoas com quem estás. Estás-lhes a prestar um serviço, esse serviço é fundamental para elas. Esse serviço vai ser a diferença. Uma casa. Eu, eu não sei se toda a gente tem o mesmo amor pela casa que eu. Eu tenho, como te disse, um grande amor pela casa. E todos os dias estou grata à possibilidade de viver numa casa tão fantástica como a casa que eu tenho. Porque assim, a casa é o nosso porto-abrigo. Nós vamos lá por fora, passamos muitas horas no trabalho, passamos muitas horas no trânsito, passamos muitas horas com as outras pessoas, passamos muitas horas envolvidos em 300 mil tarefas e coisas. E quando chegamos a casa é um posto, é um ninho, é uma... Olha, cá estou eu nas parábolas e nas analogias da metáfora. É o nosso ninho, é o nosso porto seguro. Não sei a casa tem que ter uma ligação a nós. Certo? A casa tem uma ligação a nós. Portanto, quando eu, como consultor imobiliário, ajudo alguém a encontrar uma casa que está ao alcance do ponto de vista económico, daquilo que a pessoa pode pagar, e que vai permitir que essa pessoa que vai para lá viver se sinta bem, acorde de manhã fresco e viçoso, se sinta acolhido naquele espaço. Sabes, isto é de uma importância tão grande no bem-estar e na felicidade das pessoas e da família que não tem preço. Portanto, um consultor imobiliário é uma pessoa com uma atividade extremamente interessante, extremamente rica, extremamente importante. É uma pessoa que vende. Eu acho que é a melhor profissão, acho que é a melhor profissão do mundo. Sim, é uma profissão. É uma profissão que, de facto, tem muito impacto social. Tem muito impacto social. Porque sabes, tu vês o. Epá, eu já fiz outras coisas, sempre trabalhei em áreas relacionadas com pessoas e sempre gostei muito de tudo aquilo que fazia. Mas e as pessoas chegavam sempre ao pé de mim, é transversal em todas as áreas, chegavam sempre ao pé de mim com gratidão. Mas a gratidão que nós vemos, que nós sentimos no ramo imobiliário, aquilo que tu sentes da diferença que fazes na vida das pessoas, não tem explicação. Claro. E existe também muita resiliência. Eu não tenho palavras, não consigo escrever com linguagem o que isso significa. Cá está, as palavras são curtas, nem consegues pôr em palavras o que sentes. Mas eu percebo isso perfeitamente. Eu percebo isso perfeitamente. Perfeitamente, eu percebo isso. Percebo isso perfeitamente. Olha, passamos meia hora de prazo. Mas não faz mal porque hoje é o limite da última. Ok. Tenho pena que não nos possamos esticar muito mais, porque nós ficávamos aqui. Eu também. Eu sou uma apaixonada, como já viste, por estas áreas. E pronto, é assim que chegamos ao final da primeira temporada do Real Talks. O tema desta season foi Imobiliário PNL. Hoje a Carla Afonso trouxe-nos um ponto de vista que eu gosto de acreditar que é espetacular sobre tudo aquilo que é linguagem e comunicação. Por isso é que foste convidada para este tema, né? Porque eu não sei se percebeste que eu não te dei a escolher. Mas eu também não disse que se eu tivesse podido escolher, era exatamente a linguagem que eu tinha escolhido. Quando me dizer a linguagem, eu pensei cá comigo, eu sou uma pessoa cheia de sorte, porque era exatamente este o tema que eu gostava de ter trabalhado. É muito caro. Foi muito agradável falar contigo. Sou muito grata pela possibilidade que me deste de ter esta conversa tão à flor da pele contigo. Foi muito prazeroso. Esta ideia, né? A ideia é exatamente esta, é nós estarmos aqui sentados, podemos falar como se estivéssemos num café e quem nos estiver a ouvir que consiga tirar alguma coisa disto melhor, se ninguém conseguir tirar alguma coisa disto, estivemos a falar. Obrigada também a quem esteve aí desse lado.
E obrigada às pessoas que eu fui vendo e que conheço, a Baléu, a Esperança, não sei, portanto, se conheço mais alguém. Um grande beijinho, boas férias para quem estiver de férias, para quem não estiver de férias, bom trabalho, e sobretudo boa vida, porque o trabalho é uma parte da vida, não é? E obrigada por me teres convidado. Pronto, era aí que eu ia chegar. Era obrigado a quem esteve desse lado a ouvir-nos, obrigado a quem vai ouvir isto em replay, porque isto agora, a partir da próxima semana, vai estar disponível no YouTube. Agora fica disponível no Instagram, vai ficar no meu, vai ficar no teu, que eu vou-te pôr como colaboradora, depois tu vais aceitar, vai ficar disponível também no teu. Vai ficar disponível nos nossos Instagrams, para a semana fica disponível no YouTube. Pá, eu prevejo que durante o mês de setembro que isto fique disponível também no Spotify em formato de streaming de áudio, que é para poder ir no carro a conduzir e ouvir aquelas baboseiras que fazemos. Portanto, foi uma experiência espetacular, eu gostei muito. Elvira, a minha queridíssima Elvira, a minha queridíssima Baléu, que mandou agora aí. E o Fernando Silva? Não, não sei se é o Fernando. Não, não é o Fernando Silva. Pronto. Obrigada por alguém mostrar o corpo. E também, Lepaci Luos. Não sei quem é. É a minha mãe. Muito bem. É a minha mãe. Tenho um queridíssimo filho, de quem eu gosto muito. Olha. Obrigado. Boa noite Olha, a todos. obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de seguir aqui o nosso Instagram, o meu e da Carla. E se acharem que isto foi conteúdo de valor, partilhem com os vossos amigos. De resto, Carla, muito obrigado mais uma vez. Como eu ia dizer, eu fiz questão de convidar pessoas de referência para mim nesta área. Tu és uma delas e sempre que eu pensar em PNL e quiser fazer alguma coisa com isto, o teu nome vai estar sempre assim como o nome de todos os outros convidados, né? Vai estar sempre os 7 nomes de referência que eu vou ter para qualquer coisa que se faça nesta área. Portanto, vamos ver o que é que vem aí. Podem vir coisas boas. É uma questão de agenda, estou disponível para ti tudo. Vamos fazer mais. Obrigado. Obrigado. Um beijinho, Boa noite um beijinho e obrigado mais uma vez. Passado esta pedaço de noite connosco. Obrigado. Um beijinho. Saudades aos meus amigos desse lado. Adeus, boa noite. Boa noite.